nova história. Sempre há tempo pra recomeçar. Alegria diferente invade a mente. Com a minha fé vou caminhar. Nessa batida, a ti eu canto. Oh, 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 oh. Dono de tudo, tens o meu futuro. Oh, 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 oh. Eu só espero em ti e o meu viver vou te entregar. És meu maior amor, que a cada dia me faz sonhar. Fazer alguns conselhos sobre 2019 para todos nós, especialmente nós aqui da nossa igreja. Esses conselhos estão na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, bem logo no início da sua carta a Timóteo, verso 3 ao versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo número 6. Diz assim: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi, quando estava indo para a província da Macedônia. Existem ali nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua Palavra e nós pedimos que o Teu Espírito nos oriente, fale no nosso coração, nos ajude a discernir a nossa própria vida, discernir o nosso tempo e discernir também a Tua vontade para o próximo ano que logo vamos adentrar. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Paulo está de passagem. Ele tem o objetivo de ir para a Macedônia e Timóteo quer acompanhá-lo. No entanto, havia algumas dificuldades na igreja em Éfeso e Paulo pede para que Timóteo fique na cidade para corrigir alguns equívocos, alguns erros dentro da igreja, entre as pessoas que haviam crido no Senhor. E Paulo parte para a Macedônia e Timóteo fica ali. A orientação que Paulo trata nesse aspecto com Timóteo para corrigir os erros está no verso número 5, quando ele diz assim: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Irmãos, essas doutrinas não eram basicamente falsos ensinos, uma doutrina estranha, mas era um evangelho um pouco distorcido. Era um evangelho que estava sendo dito e ensinado de uma forma diferente, com valores diferentes, e também uma ideia de vida cristã totalmente oposta ao que o Evangelho de Jesus, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus havia passado aos seus discípulos e agora os apóstolos, e na pessoa de Paulo havia passado à igreja de Éfeso. E esses tipos de valores estranhos ao Evangelho estavam corroendo a vida dos crentes, elevando esses crentes a um outro caminho, que não é o caminho da perfeição, que não é o caminho da santidade, que não é o caminho de uma vida, de uma consciência pura, não era o caminho que conduz a Jesus, aquele que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nosso desejo
e nossas orientações para mim, para todos nós em 2019, tendo base nesses valores estranhos ao Evangelho que Paulo havia pregado, e aqueles crentes de Éfeso estavam absorvendo um Evangelho estranho, de valores estranhos e opostos. Nós queremos, primeiro conselho, é que nós possamos viver na coerência da vida com o Evangelho, a vida com o Evangelho, da prática da vida com o Evangelho. Isso repercute em algumas questões que talvez nós, nesse ano de 2018, nós muitas vezes nos envolvemos. Palavras vãs. Uma das questões que Paulo exorta a Timóteo era aquelas discussões sem sentido. E é por isso, irmãos, que eu quero sugerir um tema para nós, gaste tempo naquilo que é essencial. 2019, gaste tempo naquilo que é essencial. Quantos de nós, irmãos, gastamos tempo na nossa vida, e talvez para muitos de nós o tempo é uma questão de necessidade. Muitas vezes a gente, durante o ano 2018, a gente até faltou tempo na agenda para alguns compromissos e algumas tarefas. E muitas vezes, nesse tempo já curto, breve, quantas vezes nós gastamos tempo em coisas vãs, sem sentido, que não traz alegria, contentamento, paz ao coração, que não traz a nós uma consciência limpa de coisas que foram bem feitas e bem realizadas segundo a vontade de Deus. E muitas vezes nós gastamos tempo em discussões que não ganharam nada, apenas perderam. Quantas discussões, e nós vimos aí durante o ano, discussões que envolveram política, e muitas amizades que vinham de anos, foram desfeitas por questões ideológicas, ou por palavras mal ditas ou mal escritas, e aí amizades foram rompidas. E Paulo diz que são essas coisas vãs, discussões tolas, que não levam nada, que não conduz a nada e que não traz benefício algum, que não faz com que cresçamos na maturidade como ser humano e como cristãos. Não só a questão para nós que são discussões e por conhecimento teológico, ou por doutrina, ou por pensamentos de conduta cristã, mas muito mais do que isso. São discussões que se perdem, palavras que são soltas ao vento e que não mais nós conseguimos trazê-las de volta. E uma vez soltas, elas ganham espaço na consciência das pessoas e elas mesmas interpretam isso, e muitas vezes mal. Não é aquilo que nós falamos que a pessoa entendeu, mas muitas vezes uma coisa mal falada, maldita, não a palavra maldição, mas uma palavra maldita, se transforma em condição, desavença, discussão, inimizades. Em 2019, irmãos, não venhamos a embarcar naquilo que muitos de nós embarcamos, nos erros de discussões sem sentido e que não nos levam a nada, e muito menos traz ao mundo os valores do Evangelho na vida. Segunda orientação, para nós não gastarmos tempo naquilo que não é essencial, mas pelo contrário, gastar tempo naquilo que é essencial, é que tudo que nós vamos realizar, e quando nós adentramos um novo ano, sempre nós queremos novas realizações. Todos nós, de uma forma ou outra, seja um objetivo particular, ou objetivo em família, ou no trabalho, na profissão, todos nós temos objetivos. Nós alimentamos e consumimos e alimentamos esses objetivos, esses planos para 2019. Contudo, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos de que o Evangelho, que Jesus deve estar embutido e deve ser o centro desses planos. Podemos traçar planos, mas o concretizar, a ação final vem da parte do Senhor. Se nós colocamos a nossa vida inteira submissa a Jesus, também Ele quer que os nossos planos, os nossos desejos,
desejos, que os nossos sonhos também estejam submissos a Ele, estejam centrados nele, com os valores dele, do Evangelho que é dele, da vida que é dele em nossa vida. E quando nós chegamos ao fim do ano, muitas vezes nós ficamos até assim tristes, porque muitas coisas que nós sonhamos, que nós buscamos e achamos que eram bem para nós não conseguimos, nós não concretizamos. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguiu fazer, mas o mal que ele não queria fazer, acabou fazendo. Talvez falta para nós, como Paulo mesmo disse que faltou para ele, discernir o nosso tempo e discernir o tempo de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Há uma linda canção do Paulo César Baruch. Você pode, se você não tem o CD, você pode entrar no YouTube, ouça essa linda canção, o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo Kairos, do tempo dele, do tempo Cronos, do nosso tempo. É quando nós colocamos os objetivos da nossa vida, os planos nossos, o nosso tempo no tempo dele, para que ele realize da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a pedirmos que seja feita a vontade dele, aqui na terra, entre nós, na minha vida, na sua vida, no nosso novo tempo, 2019, que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é realizada nos céus, como a vontade dele é perfeita, realizada nos céus, que seja também entre nós. Jesus nos ensina a pedir assim, a orar assim, a clamar desse jeito. Em outra ocasião ele diz para os seus discípulos: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate a porta, lhe será aberta. Muitas vezes, irmãos, nós não temos discernido a vontade de Deus, o tempo dele, para a nossa vida, do jeito dele, para a nossa vida. Terceira e última orientação, que talvez perfaça todas as nossas ações, todas as nossas buscas, todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos para 2019. É a orientação base desse texto que nós lemos. Quando no verso 5 ele diz assim: a fim de que amemos uns aos outros com o amor que vem de um coração puro. Tudo que nós fizermos, e todos os nossos sonhos e projetos, nossas buscas, que partam de um coração, de um amor, de um coração puro. O amor é o centro. E Paulo sabe que para vencer as discussões todas, para superarmos talvez as perspectivas que naufragaram, é preciso a vivência no amor. E não um amor centralizado em mim, na minha pessoa, ou apenas na minha casa, na minha família. Ele diz: amemos uns aos outros. Isso é uma recomendação divina. Se você olhar na Bíblia e fazer uma pesquisa, quantas vezes aparece a expressão uns aos outros? São dezenas de vezes. Mas na maioria delas, essa expressão uns aos outros é acompanhada com o amor. Amai uns aos outros. Basta apenas nós lermos a primeira carta do apóstolo João, nós lemos ali várias vezes a expressão uns aos outros, amor uns aos outros, amai uns aos outros, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos tem amado. Essa expressão uns aos outros, esse amor que acarreta a nossa vida e todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, esse novo tempo que Deus nos dará, precisa ser vivida com um coração puro. O fiel salmista, ele pede que Deus dê a ele um coração puro e renove dentro dele um espírito inabalável. A pureza, irmãos, só pode ser obtida através da cruz de Cristo. Sem ela, nossos corações ainda não apenas não são puros, purificados, mas gélidos, insensíveis. A causa do reino, que é a causa absoluta do amor. E quando nós lemos a centralidade do Evangelho é esta, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que enviou seu Filho único,
para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O centro do Evangelho é o amor de Deus manifesto em Jesus. Sem que nós nos entreguemos a Jesus, nunca teremos um coração puro. Segundo, a consequência de termos um coração puro está no verso número 5, que ele diz: de uma consciência limpa. Não há como nós termos uma consciência limpa se antes nosso coração não tiver sido purificado. Esse tipo de consciência, irmãos, não é meramente humano, é uma consciência divina em nós. É a fala, é o sopro, é a palavra do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, orientando a nossa vida. E uma das expressões que eu mais gosto da Bíblia é quando o Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz assim: é possível que vocês venham se perder, é possível que em algum momento vocês venham desviar-se do caminho, mas quando isso acontecer, vocês ouvirão uma voz atrás, dizendo atrás de você. É como aquela voz ao pé do ouvido, Deus sussurrando aqui atrás aos nossos ouvidos, dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. É a voz da consciência, a voz do Espírito Santo falando a nossa consciência, falando ao nosso coração, apontando a direção, orientando a nossa vida, dizendo que esse não é um caminho bom, que isso que você tem realizado e feito da sua vida não é bom para você. Pode ser bom para os seus amigos, pode ser bom em um momento, mas não acarreta coisas boas à alma, ao coração. Há muitas coisas que ao homem parece direito, há muitos caminhos que ao ser humano parece correto, mas ao final dele dá caminho de morte, diz a Bíblia. Pode alimentar o corpo agora, pode alimentar as emoções por um instante, mas ainda o nosso coração, a nossa alma sente algo, um vazio interior, que nada no mundo, nem coisas e nem pessoas podem suprir. Só o Senhor pode suprir nosso coração. Só a voz de Deus falando a nossa consciência, levando à purificação, a não pensarmos coisas más. E não é apenas pessoas não cristãs, pessoas cristãs pensam coisas más, muitas vezes projetam coisas más, até parece que tornam-se seguidores de Maquiavel. Não sei quantos de vocês já leram o livro de Maquiavel, fazem coisas malignas e pensam coisas más, mas não é esse pensamento que deve habitar em nós. Paulo diz que habite ricamente em vós, e uma das coisas é a palavra de Cristo, que deve habitar nossa consciência, irmãos. No nosso coração é a palavra de Cristo que salva, que transborda, que ilumina, que nos conduz uma vida de contentamento, de alegria, agora para o futuro, do presente para a vida eterna, para a vida pós-morte, para a vida com Cristo de uma forma plena. E terceiro, verso número 5 ainda diz: que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Há uma outra expressão que diz uma fé sem hipocrisia. Quantas vezes nós lemos Jesus chamando os fariseus e religiosos hipócritas, de uma fé hipócrita, de uma fé fingida, de uma fé não verdadeira. Uma fé que se apoia na religiosidade, irmãos, não consegue permanecer, ela sucumbe. Quando a pessoa, pelo menos a pessoa, quando ela vive essa falsa fé, essa falsa esperança, essa falsa expectativa, uma vez ou outra, esse tipo de fé vai sucumbir diante das adversidades. E diante dos próprios erros, diante dos próprios equívocos, diante dos próprios descaminhos. Quantas vezes Jesus chamou os religiosos dizendo hipócritas? Não é isso que nós desejamos, irmãos. Não é isso que deve ser nosso anseio, a nossa busca em 2019.
É claro que todos nós buscamos para nós, para os nossos amigos. Talvez você vai receber tantas mensagens no seu WhatsApp, você vai mandar também muitas mensagens para os seus amigos, que seja um ano próspero, que seja um ano de paz, queridos, mas sem esse amor que em Cristo traz como centro da vida, não vamos conseguir. A paz será passageira, a prosperidade pode ser a única que as pessoas possam conquistar financeira, mas não a prosperidade bíblica, o shalom de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a prosperidade que é o contentamento, apesar da grana estar curta, apesar de não conseguir realizar ou comprar aquilo que eu desejava. Paulo diz que ele aprendeu a ficar contente em toda e qualquer situação. Nós não sucumbimos à angústia, ou à aflição, ou à depressão, porque as coisas não têm acontecido como eu planejei ou como eu sonhei. Mas quando Cristo é o amor centralizado em nós, quando Cristo em nós habita e nos dando essa fé verdadeira centrada nele, aprendemos ao longo de 2019 que teremos à frente, aprenderemos a viver contente em toda e qualquer situação. Eu diria, irmãos, que se mandássemos uma mensagem para os nossos amigos, escrevam dessa forma: meu desejo, meu amigo, minha amiga, é que nos amemos uns aos outros mais intensamente do que amamos em 2018, com um coração puro, sincero, uma consciência limpa, purificada, não cativa pelos erros ou descaminhos que ambos nós talvez andamos, e sobretudo de uma fé verdadeira, que nos conduz não apenas à intimidade nossa como amigos, famílias, mas a intimidade também nossa com Cristo Jesus, a fonte da vida e da existência, e gastar assim o tempo naquilo que é absolutamente essencial para a nossa vida e para a nossa história. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.